E aí galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo nesse canal. Eu tinha planejado falar a respeito de uma porção de assuntos, entre eles a própria filosofia Unix, que foi tão falada nos vídeos anteriores. Mas aconteceu o quê? Quando eu estava estudando a respeito disso, percebi que daria um vídeo só sobre isso. E é um vídeo que vale a pena fazer, então hoje o assunto é só filosofia Unix. Não vou falar de mais nada. Por quê? Porque é um assunto que pode ficar meio comprido, especialmente porque eu estou usando como referência essa página aqui, que é do livro do Eric Raymond, que escreveu A Catedral e o Bazar. Esse livro aqui é o The Art of Unix Programming, né, a arte da programação no Unix. Está disponível na internet, está aqui no catb.org, catb de Catedral e Bazar, que é o site do Eric Raymond. Sempre tem material bacana ali, vale a pena acompanhar. O Eric Raymond escreve muito bem e ele tem umas opiniões legais, assim, acho bacana ouvir o que ele tem a dizer. Então o Eric Raymond, ele cita vários autores, ele é um cara que tem bastante conhecimento de causa, acho bacana, ele conseguiu, acho que, entrevistar muita gente, conseguiu conversar com certas pessoas, ele estava lá no meio da galera, desse povo do Unix, do C, pessoal mais das antigas. Então ele cita bastante gente aqui, e nessa página aqui ele tenta decifrar o que seria a filosofia Unix. Ele vai citar vários autores, vários desenvolvedores. Ele cita aqui o Doug McIlroy, que tem quatro pontos que ele diz que formariam então a filosofia Unix. Diz o seguinte: cada programa fazer uma coisa e fazer bem. Para fazer um novo trabalho, construa do zero, ao invés de complicar programas antigos, adicionando novas features, novas funcionalidades. Interessante. Já vai esperando que a saída de cada programa vai se tornar a entrada de outro programa, que você ainda não conhece. Então não fique enchendo a saída de porcaria, evite formatos em coluna ou formatos binários, e não insista em input interativo. Espere também que o teu programa vai ler de um outro programa. Desenhe e construa software até sistemas operacionais para serem testados cedo, idealmente dentro de semanas. Não hesite em jogar fora as partes que ficaram meio esquisitas ou ruinzinhas e construa de novo. E o 4 use ferramentas no lugar de ajuda, unskilled, sem habilidade, para facilitar uma tarefa de programação. Mesmo que você tenha que gastar um tempo para construir as ferramentas e mesmo que você espere jogar as ferramentas fora. Isso aqui talvez seja mais claro no contexto em que ele estava. Para nós talvez não faça tanto sentido. E ele mesmo sumarizou isso aqui no seguinte: essa é a filosofia do Unix. Escreva programas que façam uma coisa e façam bem. Escreva programas para trabalharem juntos. Escreva programas para trabalhar com strings de texto, porque essa é a interface universal. Muito bacana. O Rob Pike, que inclusive é um dos caras que desenvolveu a linguagem Go, um dos que estavam no começo do Unix, e Plan9 e tudo mais, ele tem a versão dele, regra 1. E é interessante, aqui é mais estilo programação. Você nunca vai saber dizer onde um programa vai gastar mais tempo. Tá? Então, gargalos acontecem em lugares surpreendentes. Então, não tente ficar adivinhando e colocar hack de velocidade no teu programa enquanto você conseguir provar onde é que está o gargalo. Então, basicamente não otimize antes de medir. Que está na regra 2, meça. Não fique otimizando antes de você medir. E ainda assim não otimize se aquela parte do código não for realmente muito mais lenta que todo o restante. Regra 3 algoritmos fancy ou algoritmos chiques, algoritmos complicados, são lentos quando n é pequeno. E n geralmente é pequeno. Algoritmos complexos ou fancy, cheio de coisa, tem constantes grandes. Então, enquanto você não souber que n é frequentemente grande, não fique complexo, não fique chique. Mantenha-se simples. E se o n ficar grande,
use a regra 2, quer dizer, meça e só otimize se realmente for necessário. Regra 4, algoritmos complexos têm mais bugs, né, são mais propensos a bugs do que os simples e são mais difíceis de implementar. Use algoritmos simples, assim como estruturas de dados simples. A regra 5 é os dados dominam. Então, se você escolheu a estrutura de dados certa e organizou as coisas da maneira certa, o algoritmo geralmente vai ser auto-evidente. Estruturas de dados e não algoritmos são centrais à programação, que é bem legal, bem interessante. E por aqui você já vê um efeito engraçado, que é isso aqui é bem coisa do programador experiente. A regra 6 não tem regra 6. A piada do cara. O programador experiente de verdade, ele tem essa tendência de manter as coisas simples, manter as coisas direto ao ponto e só tornar complexo quando é realmente necessário. Já o programador mais jovem, que tem mais energia, mais disposição, ele quer mostrar mais que ele sabe, ele começa a descumprir essas regras aqui. Então o efeito é que você tem um programa com algoritmo complicado, um programa que é propenso a bugs, um programa que é difícil de se entender, e a pessoa termina o programa, descreveu o programa achando que é o máximo, achando, puxa, escrevi muitas linhas de código num algoritmo complexo, que é difícil de entender, e como se isso fosse bom. E não é. Né? Então, quanto mais experiente o programador fica, mais ele está envolvido no meio da programação, mais ele percebe que o ideal é que as coisas sejam realmente mais simples. Né? É sempre melhor você poder depurar um código facilmente do que você tirar o dia para conseguir corrigir um bug. Né? Você prefere procurar um bug em 100 linhas de programação ou em 100 mil linhas? 100 linhas sai muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais simples, você entender o todo. 100 mil já é um gigante absurdo. Já é muito mais complicado. O Ken Thompson falou o seguinte: quando em dúvida, use força bruta. Isso aqui é interessante porque vai pegar um pouco do que a gente vai ver depois, que é a sumarização que o Eric Raymond fez. Eu até anotei alguns contra-exemplos e exemplos aqui a respeito disso. Então ele pega tudo isso e mais que ele conhece, e ele faz algumas regras. São 17 regras que ele cria e vale a pena a gente passar por todas elas. Primeira é regra da modularidade. Escreva partes simples conectadas por interfaces claras ou limpas. Então, interface clara, shell, pipes. Essa é a interface mais clara que existe no mundo para conectar programas um com o outro. Regra da clareza. Clareza é melhor que esperteza. E, de novo, cai naquilo que eu falei a respeito do programador experiente. O programador experiente vai escrever programas claros, programas simples. O programador mediano, o programador muito jovem, que tem muita energia, ele vai querer dar uma despertão. Um exemplo interessante eu já trabalhei com um programador muito mais experiente que eu. Pessoa que eu admiro mesmo, que escreve um código muito bom. E acho que a coisa que eu mais admiro no código desse programador específico é que ele nunca tenta ser espertão. E no momento do código que ele escreve, você vê uma parada meio louca, que, puxa, o que isso faz? Eu não consigo entender. As pessoas têm essa tendência, às vezes, de achar que programação é como uma espécie de gnosticismo, que existem castas e que os níveis de baixo não têm o conhecimento que o nível acima tem, e um dia você vai chegar a ser o grão-mestre da programação, que vai ter conhecimentos acima do conhecimento dos outros. Não é assim que funciona. A programação ela é feita para ser simples, é feita para um ser humano ler o teu programa depois para ter que implementar uma coisa semelhante, ou implementar uma nova funcionalidade, ou corrigir um erro. Ele tem que ser simples. Então essa coisa de ficar tentando ser esperto é uma bobagem. Às vezes é necessário, mas se não for necessário, não faça. Simplicidade acima de tudo, é melhor do que esperteza. Então, programação não é gnosticismo. Regra da decomposição, a regra 3. Desenhe programas para serem conectados em outros programas. Né? Então, o contra-exemplo é a maioria dos programas de GUI, programa de interface gráfica. Né? Por exemplo, você abre lá o LibreOffice Calc para trabalhar com uma planilha eletrônica.
puxa, planilha eletrônica, você podia puxar dados de um monte de lugares ou inserir dados nela, poderia ser uma coisa simples. Como é que se faz hoje? Meio que não faz. Você pode ir no LibreOffice e configurar uma importação de dados, uma coisa assim, uma fonte externa, mas você vê que é um jeito meio esquisito. O Office, em geral, não se comunica bem com outros programas. Ele quer meio que falar só consigo mesmo. Ele tem a forma dele de trabalhar, a interface dele é geralmente muito única, não é uma interface clara, então ele não é feito para se conectar com outros programas. Muito dificilmente você vai fazer um programa que executa na linha de comando, dá um pipe para o LibreOffice e ele vai fazer alguma coisa. Muito difícil, não é o jeito de trabalhar. Então isso é um contra-exemplo. Existem programas que fazem isso direito, que geralmente eles separam a interface gráfica da interface de linha de comando. Por exemplo, o MPlayer. O MPlayer é o tocador de áudio, vídeo e tudo mais, um dos mais antigos que tem por aí. E você tem interface gráfica para ele. SMPlayer, tem outras implementações, mas são separadas. Você não necessita de uma interface gráfica, de um gerenciador com um botãozinho de play, botões, o slider do tempo e tudo mais, o controle de volume. Você não precisa disso para rodar o MPlayer. Então, ele é um bom exemplo até. Então, tem programas que fazem isso direito, mas a maioria dos programas que são de interface gráfica, esquecem isso, que é como eu falei lá no primeiro vídeo. A impressão que a gente tem é que a filosofia Unix dá muito certo em programinhas de linha de comando. Mas daí quando você precisa de uma coisa um pouquinho mais complexa, a gente joga tudo isso aqui fora e começa a fazer grandes monolitos, o que a meu ver é errado. Então, e errado de acordo com a filosofia Unix. Né? Se você acha certo, tudo bem, mas de acordo com o que eu estou lendo aqui, isso seria considerado errado. A regra 4, que é bem legal, que é a regra da separação. Separe as regras do mecanismo. Separe interfaces dos motores, dos engines. Contra-exemplo disso é o Firefox e a maioria dos programas que eu vejo vindo do mundo Windows. Né? Por que eu digo programas vindos do mundo Windows? Porque existem programas que rodam em Linux, rodam em FreeBSD, rodam no OpenBSD, mas claramente você vê que o desenvolvedor escreveu aquele programa no ambiente Windows. Aquilo é o que ele conhece e geralmente é um programa que tem a interface e a engine toda misturada. Então, teve um tempo que eu estava procurando programas de processamento de imagens para fazer fotogrametria. Então tem uma porção de programas por aí, dos mais complexos aos mais simples, e um bem interessante que eu encontrei fazia algumas coisas boas, ele tinha um algoritmo bem implementado, bem interessante, mas ele era inevitavelmente grudado na GUI, na Graphical User Interface dele. Ele precisava de uma janelinha. Então eu até conseguia controlar as coisas um pouco pela linha de comando, mas ele não rodava se não abrisse uma janela. Por quê? Por que diabos precisa da janela? Eu vou executar um algoritmo que não preciso nem olhar o que está acontecendo. Mas não, aquele programa, e era um programa que estava rodando no Linux, mas o desenvolvedor era um cara que usava Windows. Então a maioria desses programas faz isso, o Firefox faz isso também, tipo, a interface está ali junto com a implementação, está tudo meio misturado, tudo na mesma base de código. Regra 5, regra da simplicidade. Desenhe para a simplicidade. Adicione complexidade só quando você precisa. A gente já falou disso anteriormente. Então, regra da simplicidade. Regra da parcimônia. Escreva um programa grande só quando é claro por demonstração que nada mais vai funcionar. Contra-exemplo é, novamente, o Firefox, os navegadores modernos. A gente não precisava de um programa grande. A gente podia ter vários programas pequenininhos funcionando juntos. E, no entanto, não é isso que acontece. Regra da transparência. Desenhe ou escreva teu código visando visibilidade, para fazer a inspeção e a depuração mais fáceis. Firefox, por quê? Tem 12 ou 13 milhões de linhas de código. Pense, né, com quão fácil que é depurar um negócio desses. Regra da robustez. Robustez é filha da transparência e simplicidade. Sem mais. Regra da representação. Essa aqui é bacana.
Diz assim, envelope o conhecimento nos dados, de forma que a lógica de programação possa ser estúpida e robusta. Estúpida, porque qualquer um consegue entender. Robusta, lembre, é filha da transparência e simplicidade. Qual que é um bom exemplo disso? É você ter dados coerentes. Trabalhando já em várias experiências de trabalho mesmo, especialmente portando aplicações, portando, por exemplo, V1 para V2. Então você tinha os dados de um jeito no banco de dados e agora eles têm que estar de outro, porque a gente vai liberar a versão 2 da plataforma e tudo vai ser diferente. É muito fácil nesses casos você começar a tratar anomalias de dados dentro do teu código. Então você diz assim, se esse valor for um inteiro, ok. Se for uma string, transforma em inteiro. Se for um decimal, transforma em inteiro. Faça assim, faça assado. E você está fazendo isso dentro do teu código. Ele está se tornando mais complexo desnecessariamente. O que é o certo de fazer? Você normalizar os dados. Então, ao invés de você ficar no teu código checando se é do tipo certo, checando se está do tamanho certo, vai no banco de dados e deixa os dados totalmente coerentes. E para de tratar isso com um monte de if, else dentro do teu código. Essa é a regra da representação. Então, envelope o conhecimento em dados. Tá? Então não tenha o dado ruim, tenha dado bom e programa simples, que é o contrário de dado ruim e programa complexo. Regra da menor surpresa, regra 10. Ao desenhar interfaces, sempre faça a coisa que surpreenda menos. Um exemplo simples são programas que o traço H na linha de comando não te dão uma ajuda, eles fazem outra coisa. Todo mundo que usa um programa de linha de comando espera receber ajuda digitando nome de comando, traço H. Isso é uma interface. E é a interface mais popular, mais conhecida, mais simples que tem. Regra da menor surpresa. Isso se aplica muito a design de interfaces também no mundo das aplicações gráficas. Regra do silêncio. Olha que interessante, é a regra 11. Quando um programa não tem nada surpreendente para dizer, não deve dizer nada. De novo, o contra-exemplo é programa vindo do mundo Windows. Eu, no meu trabalho, já tive que lidar com uma porção de aplicações legadas. Então, aplicação proprietária, aplicação que a gente tem que pagar pela licença. E geralmente elas são vindas do mundo Windows também. Isso é muito comum. E cospe coisa pra caramba no terminal. Coisa totalmente desnecessária e você às vezes quer automatizar minimamente ali, você tem que ficar filtrando a saída para tirar lixo, coisas que você não precisava, coisas que você não queria saber. Então, regra do silêncio. Não tem nada para falar, não fala nada. Não tem nada surpreendente para falar. Então, mandei executar uma tarefa. Tá dando tudo certo? Executou tudo? Não fala nada, só retorna. Não precisa dizer nada. Isso é uma regra também conhecida, a regra do Unix, que é no news is good news. Quer dizer, não falou nada, então é um bom sinal. Se deu erro, aí tudo bem, aí fala. Regra do reparo, regra 12. Quando você precisar falhar, fale barulhentamente e o mais breve possível. E o melhor contra-exemplo disso aqui é o brinquedo chamado MySQL, MariaDB, você pode chamar de MySQL, como quiser. Que banquinho terrível. Por quê? Campo de data ele tem N situações em que você não vai passar um valor adequado para ele e ele vai preencher com 000 o campo de data, sem falar nada. Isso aqui é terrível. É erro que é escondido do programador. Eu deveria ver esse erro, eu deveria ver que o meu dado não é coerente com a minha tabela. Entretanto, o MySQL tem essa mania bizarra de preencher com dado aleatório. Então ele toma a liberdade e a arbitrariedade de preencher com um valor que não é o que eu queria. É terrível isso, é horrível. Frequentemente você vai ouvir casos de pessoas que estavam usando o MySQL e tiveram problema com isso aqui. Ou seja, o código tinha defeito, passou batido e a aplicação fica rodando meses preenchendo essa data errada. E no belo dia que você precisa usar o campo de data que você esperava que tivesse um dado decente e usável, razoável ali, tem esse dito cujo do 00. Então, se é para errar,
erre barulhentamente. Não deixe nada escondido, porque isso atrapalha e muito. Isso é muito sério. Regra 13. Regra da economia. O tempo do programador é caro. Conserve-o em preferência ao tempo de máquina. Isso é muito comum. Isso é argumento que muita gente usa, né? Ah, mas vai fazer em Python, mas o Python não tem um bom desempenho. Tá. Posso fazer em Python em 1 hora, eu posso fazer em outra linguagem de programação, seja a linguagem da casa que seja, em 2 dias. Tá? O meu salário é caro, a máquina é barato, você compra em qualquer esquina. Então tem aí um balanço interessante que você tem que fazer a respeito de tempo do programador versus tempo da máquina. E não só isso, não só o tempo de escrever um programa, mas o tempo de fazer a manutenção, o tempo que se usa para corrigir bugs, o tempo que é necessário para você entender o programa ao ponto de fazer alterações. Alguém em algum artigo escreveu uma coisa interessante que ele chama da área de esqueci o termo. Mas é basicamente assim, você cai de paraquedas no programa. Quantas linhas acima e abaixo da linha que você está vendo agora, você precisa ler e entender para você conseguir entender o que está acontecendo ali. Isso é bacana, porque tem uma porção de linguagens, frameworks que costumam espalhar tanto o conhecimento a respeito de regra de negócio e tudo mais de um programa, que você não consegue simplesmente abrir um arquivo e ler ele e dizer, ah, beleza, esse aqui está fazendo isso e aquilo, vou alterar aqui e ali. Você tem que ler aquele arquivo, você tem que ler outro arquivo, você tem que ler mais um arquivo, você tem que ler a configuração, você tem que ver como é que está configurado isso e ver não sei o que, ver não sei o que, não sei o que. Então, novamente, regra da economia, o tempo do programador é caro e isso atinge o design de programas e de linguagens de programação e frameworks. Regra 14, regra da geração. Evite ficar hackeando na mão. Escreva programas para escrever programas quando você pode. De novo, isso é mais específico de quem estava escrevendo ali o Unix e tudo mais, mas um exemplo interessante é o Yacc, que é, para quem não conhece, no GNU ele é chamado Bison, uma referência ao Yacc e tudo mais, que é o Yet Another Compiler of Compilers. Ele é um compilador de compiladores. Então você escreve para ele uma gramática e passa trechos de código que são executados cada vez que um token é encontrado. Então para você escrever DSLs, que são linguagens específicas para um domínio, o Yacc é uma boa ferramenta. Então você não precisa ficar escrevendo um parser, escrevendo um programa que vai ficar lendo input, analisando e tudo mais. Então o Yacc é um bom exemplo. Mas também isso é bem específico aqui, eu acho que se aplica menos aos dias de hoje, talvez. 15. Regra da otimização. Faça um protótipo antes de polir. Faça funcionar antes de otimizar. Então, de novo, o tempo do programador é caro. Isso aqui entra um pouco até no que hoje a gente conhece por metodologia ágil, que diz o seguinte: é melhor você ter um programa que não tem desempenho, mas executa o que é necessário, do que você ficar 1 ano escrevendo um programa que vai ter um bom desempenho, mas você vai ficar 1 ano sem esse programa. Então é melhor escrever rápido e ser pouco eficiente, e depois ir otimizando, do que você tentar acertar de primeira todas as regras de otimização para deixar tudo maravilhosamente bonito, mas teu cliente está esperando, você está esperando. Então, faça o protótipo antes de polir. E, de novo, entra no que é a metodologia ágil. Se você entrega rápido para o cliente a implementação daquilo que você acredita que resolve o problema dele, mais rápido você vai ter o feedback para saber que, de repente, talvez não seja exatamente o que o cliente precisava. Então, você deixou de jogar um tempão fora simplesmente por entregar cedo. Então, faça o protótipo antes de polir. Faça funcionar antes de otimizar. Regra 16, regra da diversidade. Desconfie de todas as alegações do jeito certo. Isso é interessante, é aberta a discussão, mas alguns exemplos bacanas são Plan9, que é justamente o pessoal do Unix fez um sistema operacional
bem heterodoxo, bem interessante, trouxe muitas coisas bacanas. Para quem não sabe, foi no Plan 9 que foi criado ou entregue o UTF-8, então saiu sempre uma coisa interessante. Eu vou botar aqui o Gerrani OS, porque apesar dele ser um remix, digamos assim, do Plan 9, ele é muito corajoso. Ele realmente, esse sistema operacional, leva a sério essa história do tem o jeito certo, ele ignora completamente. Eles são bem corajosos. O Redux, para quem não conhece, é um sistema operacional sendo criado, escrito do zero em Rust. Então, bem bacana, ele é baseado em microkernel, ele tem uma documentação bem interessante para você entender como é que ele funciona, e faz umas coisas diferentes do tradicional que a gente está acostumado, que é o kernel grande, carregando módulo e tudo mais. Acho interessante. E o Dragonfly BSD, que é realmente uma tecnologia bem inovadora. Ele tem por objetivo... ele é uma espécie de sucessor do que seria aqueles grandes clusters de computação. Ele é feito para você ter meio que um sistema operacional controlando N máquinas ao mesmo tempo, fazendo como se fosse realmente um grande cluster, mas não daquele estilo Beowulf e tudo mais. Então o Dragonfly é bem interessante, ele se permite quebrar muitas regras. Então ele ignora essa história de só ter um jeito certo. Regra 17, regra da extensibilidade. Desenhe ou escreva o seu programa para o futuro, porque vai chegar aqui antes que você imagine. Essa regra meio que é uma espécie de resumo de todo o resto. Então, se o teu programa é simples, ele está preparado para o futuro. Se o teu programa foi liberado rápido e é um protótipo, ele também está preparado para o futuro, porque o futuro traz também mudanças. Então, e outra coisa, o exemplo que eu dou é esse meu projeto Urb, que eu vou falar no próximo vídeo, provavelmente, que trabalha justamente com isso. Eu criei já um servidor e um cliente que se comunicam, transmitem páginas e artigos e tudo mais, de uma maneira extensível, quer dizer, todos os componentes são substituíveis. Você tem o componente que busca a página lá do outro lado, ele tem o componente que faz a renderização, ele tem o componente que monta o menu, ele tem o componente que dá uma interface gráfica bonitinha no teu terminal, ou qualquer outro tipo de interface que você queira. E todos esses componentes são substituíveis. Então, se você quer implementar, por exemplo, um sistema de cache melhor no teu cliente, você simplesmente substitui o componente que faz o download dos dados. Você não precisa mexer no resto, você não precisa meter a mão na base de código como você faria, talvez, no Firefox. Né? Você está mexendo no sistema de cache e você acaba colocando um bug na barra de endereços. Base de código única, tudo é possível na prática. Então, a gente falou bastante sobre filosofia Unix nos vídeos anteriores, e está aqui um resumo do que é a filosofia Unix. Então, ela é mais do que aquele clássico que a gente diz, faça uma coisa e faça bem feito. Ele é todo um conjunto de regras e de ideias a respeito de todas essas coisas que a gente falou, modularidade, clareza, composição. E quando a gente lê isso, mais claro fica a quantidade de programas que a gente usa que não seguem essas regras, né? Absolutamente ignoram isso tudo aqui e fazem tudo usando alguma outra filosofia que não é essa. Tá? É errado fazer diferente? Não, é diferente. Não estou aqui criticando quem faz sem seguir essas regras, mas, né, o propósito dessa série de vídeos mais ou menos seria ver como seria o mundo se todo mundo seguisse essas regras. Será que ele seria melhor? Será que ele seria pior? Eu acho, no mínimo, um exercício de pensamento interessante. Na prática, a gente consegue implementar coisinhas legais com isso tudo aqui. E é isso. No próximo vídeo eu falo do projeto Urb, que vai ser uma espécie de meio termo entre o que é o Gopher, que eu também pretendo falar no próximo vídeo, e a web hoje com HTTP e HTML. Isso aí, valeu, falou, até a próxima.